Muito bem, seja bem-vindo aqui a essa aula e hoje a gente vai falar sobre como criar uma rotina eficiente que realmente funciona na sua vida. E eu vou começar a fazer essas aulas em formatos diferentes aqui. Então, vou compartilhar minha tela, vou mostrar meu mapa mental, como é que a gente vai seguir a aula e eu vou começar fazendo isso agora, tá? Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade e gestão de tempo e aqui eu não falo sobre só as técnicas de gestão de tempo, eu falo muito sobre como você faz melhores escolhas, como você, a partir dessas escolhas, libera a sua mente do peso do caos e começa a fazer decisões em relação às coisas que mais importam na sua vida, tá bom? Eu há 4 anos dou treinamento, trabalho com mentorias, trabalho com desenvolvimento de pessoas, muito focado nesse tema de produtividade e gestão do tempo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você curta essa aula, que você aprenda, que você consiga colocar em prática, porque o plano é esse, tá bom? Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai primeiro dizer o que é essa coisa de criar uma rotina, né? Porque muita gente às vezes não sabe ou não gosta. O que não é uma rotina eficiente? Por que é importante criar uma rotina? Vou dar alguns exemplos, algumas histórias que eu vou contar para você. Algumas dificuldades nesse processo de criar rotina, porque é absolutamente comum que a gente tenha, todos nós, eu inclusive. Como que você cria na prática, né? Como você, é o passo a passo para você criar essa rotina e o que você faz a partir do momento que você aprende esse passo a passo, tá bom? Então, antes da gente começar, uma das coisas que eu mais me lembrei quando eu defini esse tema dessa live de hoje foi o seguinte. Cara, eu lembro uma vez que, logo quando nasceu o primeiro filho, né, meu e da minha esposa, o Lucas, uma pessoa virou para mim e falou assim: "E aí, como é que tá a rotina?" E aí eu lembro de ter dado um exemplo que foi assim, cara, quando um filho nasce, é basicamente o seguinte: você tem uma caixinha e as pecinhas nessa caixinha são a sua rotina. Né? Elas estão construídas aí de acordo com o contexto que você criou e tudo mais. Quando nasceu o Lucas, eu falei assim, cara, foi como se aquele contexto tivesse pegado a minha caixinha, virado para baixo, batido e as pecinhas estavam todas espalhadas de novo e eu precisaria recolocar, reordenar essas pecinhas dentro da caixa. E quando a gente fala de rotina, é exatamente isso. Assim. A rotina ela muda o tempo todo. Então isso é super importante que você saiba e que você vai precisar eventualmente até semanalmente ajustar a sua rotina de acordo com novos contextos, porque se tudo muda o tempo todo, a sua rotina ela precisa se adequar. Não é a vida que entra na sua rotina, você cria uma rotina para se adequar à sua vida. Por isso que a produtividade que eu falo é uma produtividade da vida real. Porque você precisa adaptar as situações, adaptar as técnicas e os princípios da produtividade em relação ao que está acontecendo na sua rotina. Então, as escolhas que você vai fazer são fundamentais nesse processo. Então, como é que você cria uma rotina eficiente? Vamos começar pela definição do que é uma rotina eficiente? Então, aqui quero trazer uma definição que eu coloquei aqui. Uma rotina eficiente é uma estrutura diária que otimiza seu tempo e energia, priorizando o que é essencial, criando espaço para imprevistos e garantindo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Vou deixar aberto aqui porque eu acho que é importante a gente destacar algumas coisas. É uma estrutura diária, o que pressupõe que a rotina ela pode ser diferente a cada dia. Ela é uma estrutura porque ela é um plano. Né? Então, ela é um plano para que você siga diariamente, né? Seja ele igual ou diferente, mas é um plano que vai te trazer previsibilidade. Isso tem um pouco a ver do porquê é importante a gente criar uma rotina. Então, a partir do momento que você vai criando estruturas para o seu dia, a partir do contexto que você tem no seu dia, você vai otimizando, que é o que vem na sequência aqui, tempo e energia. Então, a gente nunca vai falar só de tempo sozinho, porque essa estrutura ela não tem a ver só com o cronos, né? Não tem a ver só com os minutos, segundos e horas que você vive. Essa estrutura também tem muito a ver com a sua energia. Então, como você lida com o seu foco de manhã, à tarde e à noite, como que é o seu entusiasmo, como que é a sua atenção, como que são os seus níveis de energia ao longo do dia. Então, é muito importante que nesse processo de criar uma estrutura diária, ou seja, uma rotina, você leve em consideração também a sua energia, o seu autoconhecimento em relação ao seu ciclo circadiano, ao seu relógio biológico. Se você é uma pessoa mais matutina, vespertina, noturna, eu, por exemplo, sou matutino, eu estou gravando esse vídeo de manhã. E eu planejei fazer isso de manhã dentro da minha rotina, gravar em determinado dia, num determinado horário, porque eu sei que a minha capacidade cognitiva é maior, eu sei que é, dar aulas nesse horário é melhor do que de repente fazer à noite, que eu estou mais cansado, que o meu dia já passou, que eu já tive muito estresse, muito desgaste. E aí você vai, obviamente,
otimizando o seu tempo por conta da sua energia. Isso é muito interessante. Por quê? Se eu vou tentar gravar essa aula à noite, eu vou gastar mais tempo para dá-la. Por quê? Porque de repente eu vou demorar mais para pensar, eu vou ter que regravar várias vezes. Aqui não, vai de primeiro, eu abrir a câmera e eu começo a falar, porque de manhã eu tenho muito foco, eu tenho muita energia e eu vou conseguir colocar toda essa energia dentro dessa aula, tá? Então, é uma estrutura diária que otimiza o seu tempo e energia, priorizando o que é essencial. E essa palavra você vai ver muito nas minhas aulas aqui. Por quê? Eu sou um essencialista por intenção. E o que é o conceito do essencialismo? É você focar em fazer melhor e menos, né? Menos coisas, porém melhor. Mas não só a gente fazer menos como foco, mas fazer melhor. E fazer melhor tem muito a ver com o que a gente escolhe fazer todos os dias. Dentro da minha metodologia, e eu falo isso muito para os meus mentorados, inclusive se você quer conhecer minha mentoria, Mentoria Kairos, tem o link aqui embaixo. Eu falo muito que a produtividade da vida real, ela é formada por três grandes pilares. Um primeiro pilar é o pilar das escolhas, como nós estamos fazendo as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas são potencializadas pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso comportamento e do outro lado pelas técnicas. Só que essas escolhas, elas nos aproximam, nos distanciam dos nossos objetivos e das nossas metas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas escolhas essenciais, elas são aquelas que nos aproximam dos nossos objetivos. E as escolhas não essenciais são as escolhas que não se aproximam ou não nos ajudam a chegar nos nossos objetivos de carreira, de empresa e assim por diante. Você vai me ouvir falar bastante disso. Quando eu começo a criar essa estrutura, criar essa rotina que vai me aproximar dos meus objetivos, é natural que essas escolhas e que meu dia passe a ser um dia mais essencialista, né? Ou seja, onde eu faço coisas que me aproximem mais dos meus objetivos. Quando eu toco o dia aleatoriamente, o que acontece muitas vezes, com pessoas que não têm rotina ou que não gostam de rotina, a gente vai conquistando resultados de forma aleatória também. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E quando a gente cria uma estrutura, a gente cria esse espaço para imprevisto porque a gente prevê o imprevisto. Né? O imprevisto a gente sempre diz aqui que é previsto. E por que, que a gente fala isso? Porque quando eu sei que tudo muda o tempo todo e que eu trabalho em um lugar e que eu vivo em uma determinada situação, determinado contexto, onde os imprevistos acontecem, eu começo a observar inclusive os padrões de imprevisto. Todo lugar tem padrão de imprevisto. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em agência de propaganda, o padrão era de quinta e sexta a partir das 5 da tarde e começa a chegar as ligações dos clientes pedindo as coisas do dia para o mesmo dia, ou do dia para o dia seguinte. Né? Então a gente já se preparava, a gente já planejava o dia para que a gente tivesse esse espaço para receber eventuais imprevistos. E quando não acontecia o eventual imprevisto, a gente tinha lucro, lucro de tempo, sobrava tempo. E aí a gente escolhia fazer outras coisas, às vezes nada. E toda essa estrutura diária, ela não pode ser observada só para o trabalho, porque ela precisa garantir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, quando você for criar a sua estrutura diária, a sua rotina, a gente vai explicar como fazer isso. Você precisa considerar que dentro das suas 24 horas tem tempo para tudo. Tem tempo para o trabalho, tem tempo para a sua atividade física, tem que ter tempo para os seus estudos, tem que ter tempo para relacionamento, tem que ter tempo para não fazer nada, para descansar, tem tempo para tudo, mas a gente precisa organizar. Beleza? Então isso é uma rotina eficiente, uma rotina que realmente tem tempo para tudo, tá bom? Agora o que, que não é uma rotina eficiente? Primeiro, é uma rotina que é rígida, que ela não prevê mudanças, que ela não prevê imprevistos, que ela não prevê a sua individualidade. Então, você pode olhar para a minha rotina e falar, nossa, eu queria ter uma rotina igual a do Stênio. Pé, errado. A sua rotina precisa ser diferente da minha, ela precisa seguir princípios. E eu vou falar desses princípios aqui. Mas é uma rotina que precisa estar adaptada, adequada à sua vida. Se você é uma pessoa que viaja muito, a sua rotina vai ser diferente da rotina de uma pessoa que não viaja muito. Se você tem filho, a sua rotina vai ser diferente de alguém que não tem filho. Por exemplo, eu tenho um mentorado que ele tem 12 filhos. A rotina dele é diferente da minha rotina, que tem dois, que é diferente da rotina da minha irmã, que é solteira e não tem nenhum filho. Então, cada rotina ela precisa ser diferente. Só que, tendo a estrutura, você consegue trabalhar essa individualidade. Então, o que acontece no seu dia e como você se planeja e se prepara para o que acontece. E também, uma rotina eficiente não é uma rotina que vai te fazer só trabalhar mais ou preencher cada minuto do dia com tarefas. Então é o seguinte, não seja tarefeiro. Não preencha toda a sua rotina diária com coisas para executar. Precisa haver espaço, precisa haver tempo para
o imprevisto, tempo para improvisações, tempo para o inesperado, que é bom demais. Isso tem muito a ver com Kairos, isso tem muito a ver com o tempo oportuno, aquilo que acontece, e é sempre muito bom quando coisas vão acontecendo fora do planejado também. Tá bom? Então não confunda a rotina com algo rígido, porque eu vejo muitas pessoas que não gostam de rotina, porque a rotina me engessa, a rotina não é algo legal para mim, eu não gosto de sempre fazer as mesmas coisas. Então, rotina não tem a ver com sempre fazer as mesmas coisas. Tem a ver com estrutura diária, planejada, para otimizar seu tempo e energia, para te dar mais energia, para te dar mais equilíbrio e para te dar mais tempo para fazer aquilo que você quer fazer. Beleza? Por que é importante ter rotina? 3 grandes pontos. Primeiro deles, reduz a ansiedade e a sobrecarga, porque simplesmente quando você planeja uma estrutura, isso te dá previsibilidade. Então a previsibilidade naturalmente diminui a ansiedade e com menos ansiedade, menos estresse, menos frustração. É muito comum que as pessoas digam para mim o seguinte: Stênio, eu queria ter mais tempo com meu filho, mas eu não sei quando. Se você não tem uma rotina de estar mais com o seu filho, você vai sempre estar na diferença entre querer ter tempo para ele versus não conseguir ter tempo para ele porque você não planejou esse tempo. O que vai gerar essa diferença? Uma frustração. Essa frustração gera estresse, gera ansiedade e acaba te deixando cada vez menos produtivo, cada vez mais infeliz. Segundo, ter uma rotina melhora a sua produtividade e senso de realização. Por quê? Porque uma das coisas que as pessoas mais falam é o seguinte: o que é ser produtivo para você? É conseguir fazer aquilo que eu planejei. Muito bem. Então, se eu tenho uma estrutura diária, se eu planejei ter aquela estrutura e eu consigo cumprir aquela estrutura, eu me sinto mais produtivo. Eu tenho um senso maior de realização. E permite o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Por um simples motivo. Porque quando você cria uma rotina, você vai colocando na sua agenda aquilo que é importante para você. E quando você coloca que é importante para você, você tem tempo para tudo além do trabalho. Né? Trabalho é importante, mas a vida não é só trabalho, é também trabalho. Beleza? Então, isso é o que é uma rotina eficiente. A gente vai chegar nesse lugar de explicar como você constrói a sua rotina. Eu quero dar 2 exemplos em relação à rotina, e um deles é em relação à minha própria jornada desde o início do meu trabalho e vida solteira até o momento que eu estou hoje, depois de 18 anos, quase 20 anos na verdade, trabalhando, né? Entrei na faculdade em 2004, comecei a trabalhar em 2005, hoje estamos em 2025, então são quase 20 anos aí já completos de trabalho. E depois falar de alguns mentorados meus também que estabelecem uma rotina. O que eu quero dizer? A minha rotina mudou e tem mudado constantemente. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar, vamos falar do trabalho. Lá como estagiário, eu era estagiário na Claro Comunicações, eu era solteiro, morava com os meus pais, fazia faculdade, e o maior compromisso que eu tinha era a faculdade e o meu estágio. Eu tinha vários amigos, mas eu não tinha compromisso com ninguém, porque eu não voltava para casa de ninguém, eu só voltava para casa dos meus pais. Quando eu chegava lá tinha comida, tinha roupa lavada, tinha minha cama, as contas estavam pagas. A conta que eu tinha era a conta do meu carro, a conta do meu celular e de coisas que eu queria fazer além dessas coisas que eu tinha como custo fixo, vamos dizer assim. Ou seja, eu tinha 24 horas só para mim. Né? E aí é natural que você comece a criar rotinas, mas você não cria uma rotina tão estruturada, ela não é tão diligente, porque você tem muito tempo. Mesmo que você trabalhe 12 horas, ainda tem 12 horas para você fazer o que você quiser. E mesmo que depois de 12 horas trabalhando, mais 4 horas na faculdade, você ainda tem 8 horas. E você, quando é mais jovem, dorme menos. Então o tempo sobra e você não trabalha 12 horas por dia quando você é estagiário. Né? Se você trabalha 10, 9 horas, já é um absurdo. Ainda mais hoje, que é 6 horas de trabalho quando você é estagiário. Então, assim, a minha rotina naquele contexto ela era diferente. Quando eu comecei a namorar em 2008, a minha rotina teve que mudar. Por quê? Porque agora a minha agenda não era só minha. Eu tinha que dividir a minha agenda com a minha namorada, que é a minha atual esposa. Muito bem, aí a gente começa a blocar outras coisas dentro da nossa agenda, criar novas estruturas diárias para que a gente tenha mais tempo para fazer tudo aquilo que a gente quer. Então tem compromisso com amigos, tem saídas que a gente quer fazer junto, tem restaurantes que a gente quer conhecer, tem viagens que a gente quer fazer, tem dinheiro que a gente quer economizar, então vou escolher sair um dia, não vou escolher no outro. E o meu trabalho também foi evoluindo, porque depois de estagiário eu virei
analista, depois eu virei coordenador, depois eu virei gerente, depois eu virei diretor. E cada vez que eu fui subindo profissionalmente, as minhas rotinas foram mudando, porque tinha rotina de estudo, depois vieram os filhos, e aí a sua rotina vai mudando. Porque novas coisas na sua vida entram e você precisa mudar essa rotina. É absolutamente natural. Então, se você parar para pensar, toda mudança requer uma adaptação, um ajuste na sua rotina, na forma como você faz as coisas. Esse é o princípio, eu preciso que você grave isso, ou que você anote em algum lugar, esse é o princípio da rotina. A cada alteração no seu contexto pressupõe uma alteração na sua rotina. Você pode mudar ou não a rotina? É uma escolha. Mas se você não fizer uma alteração na sua rotina agora, a partir da mudança de um contexto que você esteja sofrendo na sua vida, vai dar problema. Você não vai conseguir manter coisas que você gostaria de manter. O maior exemplo para mim é de um mentorado que virou para mim outro dia e falou assim: ele era empreendedor. E aí, é o primeiro exemplo que eu quero dar de um mentorado meu, depois eu vou falar de um outro que é um CEO, mas esse meu mentorado, ele era um empreendedor, ele tinha algumas lojas de rede de franquia e ele decidiu vender todas as lojas e voltar para o mundo corporativo como executivo. E hoje ele é um executivo. Encontrei com ele outro dia, ele virou para mim e falou, eu falei para ele: e aí, fulano, como é que tá essa rotina? Aí ele falou assim: cara, tá complicado, porque eu tô tendo que mudar a rotina inteira. Agora eu tenho horário para chegar, horário para sair do escritório, eu tenho uma porrada de reunião que eu não tinha antes, tenho os meus filhos, ele tem 2 filhos, tem atividade física, academia que eu quero fazer, mas antes eu fazia tal horário, agora não vai dar para fazer. Ele estava sendo desafiado a mudar absolutamente todo o seu sistema diário, de horários, de atividades, de coisas que ele gostaria de fazer e que ele não estava conseguindo, porque o contexto dele mudou. E parece óbvio isso, né? Mas muitas vezes a gente quer manter a mesma rotina que a gente tem em contextos diferentes. Nesse caso, se torna mais óbvio porque ele era empreendedor, ou seja, a agenda dele era mais dele do que de qualquer pessoa, e ele se torna um executivo onde a agenda é muito compartilhada. Mas se você parar para pensar na sua vida, a cada semana muda alguma coisa. De repente, numa semana você tem um curso que na outra você não tem, numa outra semana você tem um projeto para entregar mais complexo que você não tinha na outra semana anterior. E assim por diante, coisas vão acontecendo. Numa semana você tem mais compromissos pessoais do que na outra semana. Então, na prática, você precisa olhar para a sua rotina semanalmente. Estênio, a sua rotina é sempre igual? Não. O que é muito parecido para mim? Os meus inegociáveis. Então, atividade física, leitura, oração, essas coisas são praticamente todas sempre no mesmo dia e horário. Por quê? Para facilitar as minhas escolhas e para eu conseguir ter tempo para isso, né? Depois eu vou falar num outro vídeo sobre a questão de acordar cedo, os horários que você coloca, mas eu quero falar sobre a estrutura. Você precisa criar uma estrutura que faça sentido e que caiba dentro da sua realidade, da sua individualidade. Não tente copiar uma rotina de outra pessoa que não caiba na sua. Então, por exemplo, você chega da faculdade meia-noite, se você estuda. Não adianta você querer acordar 4 da manhã, porque você vai dormir pouco. Você não tem ajuda, não tem rede de apoio com os filhos. Não adianta você criar uma rotina onde você deixe seus filhos sozinhos. Não tem como. Então você precisa analisar a sua realidade e criar uma rotina que faça sentido para você e não que você copie outras pessoas. O segundo caso é um caso de um CEO que também é meu mentorado e que ele está desenvolvendo a sucessão. Então ele precisa desenvolver um sucessor dentro ali do trabalho dele para ocupar essa vaga de CEO e ele vai subir para um board, para um conselho executivo ali. Ele opera como CEO, ele toma decisões, ele tem todas as atribuições, todas as reuniões, ele participa de reuniões estratégicas. Em determinado momento, ele não vai mais fazer isso. Só que ele não pode fazer essa transição de forma muito rápida. O que a gente está fazendo com ele na mentoria Kairos? Inclusive, se você quiser saber mais sobre a mentoria, clica no link aqui que tem tudo explicadinho como é que funciona a minha mentoria, que é individual com você para te ajudar a ter mais tempo, para te ajudar a produzir melhor e sem se sobrecarregar, tendo tempo para tudo além do trabalho. O que a gente está fazendo com ele? Criando uma rotina onde ele possa ter tempo para preparar o sucessor dele. Já sabe quem é o sucessor, só que não pode simplesmente só ficar andando do lado dele. Então ele precisa treinar esse sucessor. Quando que ele vai treinar? No tempo que ele planejou treinar. Não adianta ele achar, não, quando der tempo deu. Não, a gente precisa planejar antes. A questão do tempo é o seguinte: se você quiser ter tempo no futuro, você precisa planejar ele hoje. Se você está sem tempo hoje, é porque você não planejou no passado ter o tempo hoje. Tempo, uma questão de ter tempo, é uma questão de investimento. Você precisa investir o tempo hoje para ter no futuro.
Se você não investir hoje, você não terá no futuro. É a mesma relação nesse sentido que a gente faz com dinheiro. Se você quer ter dinheiro no futuro, você tem que investir hoje para que você colha no futuro esse investimento. Então, a questão dos blocos de tempo, a gente começou a construir muito com ele dentro dessa nova rotina. Então, olhar para a agenda e falar assim, peraí, o que é essencial para mim? Desenvolver o sucessor. Dentro do que é essencial, como é que a gente vai escolher o quando a gente vai fazer as coisas? Porque lembra, os 3 princípios da produtividade ou são o que a gente faz, como a gente faz e quando a gente faz. Se a gente tem clareza sobre o que a gente tem que fazer, que são as coisas que são essenciais para os nossos objetivos, se a gente sabe como fazer, que é uma coisa de cada vez, agrupado por blocos, por categoria, por complexidade de tarefa, a gente define o quando de acordo com o nosso plano. Tudo é sobre rotina. Não adianta a gente ter só uma lista de tarefas, não adianta a gente ter só uma lista de projetos, a melhor ferramenta não é isso. O que faz a diferença é como você acopla todas essas atividades no tempo que você tem, que precisa ser combinado com compromissos e outras coisas também. Então, a gente começa a definir o que é prioridade para ele, dentro de uma complexidade, de uma categorização que a gente faz, dentro de critérios que a gente faz, e começa a colocar os blocos de tempo na agenda no futuro para que ele desenvolva essas atividades. Cria-se uma estrutura diária para otimizar tempo e energia dele, para ele alcançar os objetivos essenciais, considerando o equilíbrio entre trabalho e vida, porque ele tem 8 horas de trabalho. Ah, mas um CEO trabalha mais? Sim, trabalha. Mas ele vai reorganizando a sua própria agenda de acordo com as atividades que ele tem, os compromissos que ele tem, para que ele consiga atingir os objetivos dele, que inclusive um deles é ter mais tempo para a esposa dele, para as filhas dele, coisa que ele não teve ao longo da vida porque só se dedicou ao trabalho. E funcionou. Só que ele deixou e abriu mão de toda a vida pessoal dele. Abriu mão da saúde, abriu mão das filhas, abriu mão de viagens, abriu mão de lazer. E agora está pagando o preço. Agora, quando ele olha para trás, ele fala, nossa, eu vou ter que fazer todas as viagens de novo, porque todas as viagens que eu fui com a minha família, eu não aproveitei nada, eu estava trabalhando o tempo inteiro na frente de um computador respondendo e-mail, porque ele não tinha uma organização e por isso ele não tinha tempo para tudo, ele só tinha tempo para o trabalho. Percebe? Quando a gente não organiza, a gente acaba se afundando em uma única atividade que a gente escolhe, que a gente acredita que é a mais importante naquele momento. Então, a gente precisa reorganizar as coisas. A mesma coisa esse meu mentorado empreendedor que virou agora executivo. Uma das coisas que ele mais gosta de fazer é a atividade física. Ele fazia a atividade física dele às 7 da manhã. Não dá mais, porque às 7 da manhã ele precisa estar saindo para chegar no escritório entre 7h45 e 8 horas. Então agora ele precisa reordenar a rotina dele. E aí ele fala assim, por exemplo, eu preciso ir para a academia mais cedo. Só que para ir para a academia mais cedo, ele tem que acordar mais cedo. Para acordar mais cedo, ele precisa fazer o ritual noturno dele mais cedo. Então, ao invés de jantar às 8, ele tem que jantar às 7. Então, toda a vida dele muda em função de uma mudança, de uma escolha que ele faz. E aí, a cada escolha que você faz, você vai mudando esse seu contexto mesmo. É natural. Por isso que a rotina ela se torna adaptada o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que revisar a nossa rotina. Né? Então, chegar na sexta-feira e falar o que deu certo, o que não deu, o que eu posso fazer de diferente, o que eu deveria continuar fazendo. Né? Então, esse é a lógica. Quais são as maiores dificuldades que podem aparecer no caminho? Primeiro, minha rotina é imprevisível, não dá para planejar nada. Uma coisa aqui importante em relação a isso. Quando a gente tem um planejamento, esqueça a coisa da rigidez. A gente precisa ter um planejamento flexível, que comporte imprevistos e principalmente que considere o dia a dia. A sua segunda-feira pode ser muito diferente da sua terça, da sua quarta, da sua quinta e da sua sexta. Eu te convido a planejar os seus dias individualmente. Não tente replicar o que acontece na segunda ao longo de terça, quarta, quinta e sexta. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira de manhã. Né? Na segunda-feira, ontem, a minha energia estava muito mais baixa. Tinham acontecido algumas coisas na minha vida pessoal e eu estava desanimado. Como é que eu ia gravar o vídeo ontem? Então eu tenho que fazer ajustes de acordo com a minha individualidade, com o meu contexto, com a minha realidade. Né? A minha esposa está de férias, meus filhos estão de férias. Então minha rotina ela muda nas férias. Quando os meninos forem para a escola, a partir de fevereiro, a rotina muda de novo. Claro que a partir do momento que você vai vivendo mais, você vai criando quase que templates de rotina. Você vai entendendo, olha, quando os meninos estão na escola, a rotina funciona mais ou menos assim. Quando eles não estão, funciona assado. Então, quando eles estão, eu preciso buscar, levar, quem que busca, quem que leva, quem que vai, faz isso, quem que faz aquilo, quem que faz o almoço, quem que não faz, como é que a gente vai fazer as compras, como é que não faz. E quando a situação muda, a rotina muda e está tudo bem. Não queira fazer uma coisa só e para o resto da vida nunca mais mudar, senão vai dar ruim, beleza? Então é importante que, mesmo dentro de uma rotina imprevisível, você
observe os padrões. Isso é muito importante. Uma rotina imprevisível não significa uma falta de rotina. Significa que talvez você não esteja observando a aleatoriedade, porque até na aleatoriedade há padrões. Segundo, você já tentou fazer ou criar uma rotina e nunca funciona. Pode estar passando pela sua cabeça. Vou te dizer uma coisa. Talvez você tenha tentado modelos rígidos. E o que eu estou dizendo aqui para você desde o começo é: cada rotina é uma rotina e você pode ter rotinas para cada dia. A minha irmã tem um blog que se chama Por uma Vida Sem Rotina. E outro dia ela virou e falou assim: não significa que rotina não é bom. Ela falou. Porque ela falou o seguinte: porque rotina te dá previsibilidade, rotina te faz te planejar, rotina faz você ter um pouco mais de clareza sobre o que vai acontecer no futuro. Só que por uma vida sem rotina significa que nós estamos abertos aos imprevistos. E tá tudo bem, porque dentro de uma estrutura, quando há imprevisto, é muito mais fácil você adaptar. Agora, se está aleatório, que é como a maioria das pessoas vive, como é que você vai adaptar algo que é aleatório? Você só vive na aleatoriedade. Deixa a vida me levar. Então, muitas vezes as pessoas não alcançam o que elas querem porque elas não têm uma forma de organizar aquilo. Então, é muito simples na prática. Você precisa começar com um objetivo muito claro, ou com alguns objetivos. Se você olhar é, é, nas suas áreas da sua vida, quais são os objetivos que você tem. Para alcançar esses objetivos, você precisa de uma ação, ou você precisa de uma sequência de ações consistentes ao longo de um tempo. Essa sequência de ações, elas estão espalhadas no tempo, e essa sequência de ações espalhadas no tempo transformam essa sequência em uma rotina. O que eu vou fazer sequencialmente para que ao final dessa sequência eu alcance esse objetivo? Isso é rotina. Agora, você não pode planejar isso de forma rígida, não pode mudar. Porque senão a rigidez, a inflexibilidade te causa estresse e frustração, porque nem sempre a rotina vai sair do jeito que você quer. Tá tudo bem. A gente planeja e muitas vezes Deus dá risada da gente. Porque fala: não, peraí, eu vou mudar uma coisinha assim. Só que quando você tem o controle sobre a sua estrutura, você muda a sua estrutura. Quando você não tem o controle da sua estrutura, você vive na aleatoriedade. Você se torna vítima da própria não rotina. Então, você já tentou várias vezes, mas você nunca tentou do jeito certo. Esse é o ponto. E você não tem tempo nem para planejar. O ponto é esse, ó. Você nunca vai ter tempo se você não planejar ter tempo. Você cria a sua rotina diária com 15 minutos no final do dia, para planejar como você vai fazer o seu dia seguinte. Dentro da mentoria Kairos, eu ofereço para os meus mentorados o que eu chamo de ordem do dia. A ordem do dia é você observar no seu backlog inteligente todos os projetos e tarefas que você tem para o dia seguinte e todos os compromissos que você tem para o dia seguinte. E fazer o grande plano do dia, que leva 15 minutos no máximo. Então é você entender qual vai ser a ordem de execução do seu dia. Quando eu vou estar em cada lugar, o que eu vou fazer em cada momento do dia. Não de forma rígida, de forma planejada, para conseguir ter tempo e tranquilidade. Porque às vezes você está de manhã lá dentro de uma reunião e está preocupado com o projeto que você tem que entregar. Ou está preocupado com alguma coisa que você tem que fazer com a sua família, com seus amigos, seja lá o que for. Se você organiza o seu tempo e coloca tempo para tudo, né? Marca o tempo que você vai gastar para tudo, você sabe a sequência, a ordem das coisas. De onde vem essa coisa de ordem do dia? Vem do audiovisual. Quando eu trabalhava em agência, a gente tinha na gravação de propagandas a tal da ordem do dia, que era um cronograma, era uma sequência de como que eu ia tocar o dia. Se todos os dias no final do dia eu tenho uma ação de fechamento e planejamento do dia seguinte, que é a ordem do dia, com 15 minutos eu consigo planejar sem estresse, sem sobrecarga. Então, qualquer dificuldade que você tenha, ela vai ser superada com esse método de criar rotinas. Beleza? Muito bem. Como que você vai criar a sua rotina? Existe um jeito errado de criar a sua rotina, existe um jeito certo de você criar essa rotina e um pequeno passo que você pode dar a partir de agora. Qual que é o jeito errado de criar rotinas? Primeiro, criar uma rotina idealizada e impossível de ser seguida. O que significa isso na prática? Você planeja um monte de tarefa importante, você não planeja pausa, você não planeja imprevisto e você planeja no formato Cronos. O que é isso, Stênio, planejar no formato Cronos? É cronometrar o seu dia. Então, no dia anterior você fala: olha, das 10 às 10h13 eu vou fazer isso, das 10h13 às 10h28 eu vou fazer aquilo. Planejar milimetricamente, sem considerar imprevistos, sem considerar pausas, sem considerar a humanidade no processo, é transformar o seu planejamento e você em máquina. E nós não somos máquina. Você precisa planejar
considerando a ordem das coisas e uma previsibilidade de tempo, não o milimetricamente previsto. O jeito errado é a rigidez. O jeito errado é você achar que nada vai mudar. O jeito errado é você não estar aberto e aberto às possibilidades, às mudanças. E por isso que a gente planeja de um jeito mais aberto. Qual que é o jeito certo de você planejar? Você precisa olhar mais em blocos de tempo e categorias desses blocos de tempo. Você precisa fazer um planejamento um pouco mais macro, não é um planejamento tão micro. Você sabe as tarefas que você tem que fazer, você sabe os compromissos que você tem que participar e definitivamente os compromissos têm hora para começar e hora para terminar, mas você não fica com a rédea curta no cronômetro marcando cada segundo. Você precisa usar o dia e blocar o dia considerando 3 grandes blocos, né? Vamos considerar compromissos como a agenda que você tem ali de reuniões, almoços, médicos e afins. E depois você precisa separar o seu dia em 3 grandes blocos. Um tempo para tarefas simples, um tempo para tarefas importantes e um tempo para imprevistos. Vamos um de cada vez. Por que a gente agrupa tarefas simples? Eu recomendo que você faça isso em 2 momentos. Que você tenha 2 blocos de tempo de 30 minutos. Um quando você iniciar o seu dia e um depois do almoço. Por que esses 2 blocos? Porque tarefas simples, elas são muito fáceis de fazer, como cobrar alguém, enviar um relatório, ligar para alguém. E por serem muito fáceis de fazer, você não precisa de tanta energia. Só que ela tem um efeito colateral positivo, que é a injeção de dopamina e a sensação de realização. Em 30 minutos de tarefa simples, você realiza 5, 6, 7, 8, 10 tarefas simples e a partir da realização dessas tarefas você se sente produtivo. Então você faz isso no começo do dia, porque às vezes você não está tão motivado para começar o dia, e faz isso depois do almoço, porque é natural que depois que a gente come, nossa energia baixe. Tá? Então você coloca esses 2 blocos de tempo. Simples assim, vai lá na sua agenda e reserva recorrentemente um bloco de 30 minutos no começo do dia, na sua primeira meia hora útil do dia, e um bloco de tempo na sua primeira hora útil pós-almoço, só 30 minutos. Depois você vai marcar 1 hora por dia, 1 hora por dia, mas aí focado, totalmente isolado do mundo exterior, porque do mundo interior você não vai conseguir se isolar, para trabalhar em tarefas importantes, tarefas que vão trazer impacto, tarefas que você precisa de foco. Você não vai conseguir, obviamente, às vezes, fazer todo dia. Por quê? Porque tem dia que você vai passar o dia em treinamento, o dia em reunião, então você precisa planejar diariamente, sim, qual 1 hora do dia você vai tirar para realizar tarefas que precisam do seu foco. E 1 hora, se você estiver focado, você vai ver a diferença que faz na sua rotina. É um absurdo. Então você vai escolher. Desculpa que minha voz está. Então você vai escolher 1 hora do seu dia para fazer essas atividades mais focadas, tá? Stênio, eu olho para amanhã e não tenho 1 hora focado. Então eu vou pedir para você fazer uma atividade aqui. Olha para sua agenda agora e vê na semana que vem se você tem em algum dia da semana 1 hora que você possa marcar uma reunião com você mesmo para trabalhar em alguma tarefa importante. Talvez na semana que vem você já tenha. Se você não tiver na semana que vem, olha daqui 2 semanas. Talvez você tenha. E você vai ver que conforme a gente vai olhando para o futuro, a gente vai tendo tempo. Claro que se você olhar hoje para sua agenda, você não tem tempo. Mas se você olhar na semana que vem, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, você vai ter tempo. Qual que é o segredo para manter esse tempo que você tem hoje no futuro? Você marcar hoje o tempo que você quer ter no futuro, para facilitar o seu eu do futuro. Sacou? E por último, tarefas imprevistas. Um bloco aberto para lidar com o inesperado. Como eu disse, quando eu trabalhava em agência, quinta e sexta, a partir das 5 da tarde, era quando surgiam os imprevistos. O que eu fazia? Eu de fato marcava um bloco de tempo e escrevia tempo para lidar com pepinos. Eu esperava. Por quê? Porque se alguém quisesse marcar reunião naquele tempo, eu evitava. Se eu quisesse trabalhar algum projeto focado, eu evitava. Porque era um momento que eu estava esperando o BO. Eu sabia que BO ia chegar? Não. Mas quando eu observava de hoje para trás, eu identificava padrões. E todo lugar tem padrão. Já treinei mais de 5.000 pessoas do mundo corporativo. E em todas as situações, quando eu falo todo lugar tem padrão, as pessoas olham para mim e falam, nossa, aqui também. Aqui é quarta-feira, aqui é não sei quando de manhã, quando tem a reunião dos executivos. Aqui é quando sai a nova tabela de preço de não sei aonde. Todo lugar tem padrão. Eu observo isso desde quando eu era estagiário. Lá na Claro, eu lembro que chegava à noite e saíam os preços da TIM, da concorrente. Aí quando saíam os preços da TIM, na quinta-feira à noite,
a gente tinha que mudar tudo, que sair correndo atrás de mudar tabloide, de mudar propaganda da Casas Bahia, do Ponto Frio e o caramba, porque tinha saído uma tabela nova e a gente ia mudar todos os nossos preços. Às vezes a TIM não mudava o preço, e aí quando ela não mudava o preço, a gente não mudava nada e saía no horário. Era assim, mas tinha padrão. Todo lugar tem padrão. Observe o padrão no seu trabalho e observe o padrão na sua vida. Beleza? Esse é o jeito que você faz, organizando em blocos de tempo e separando por padrão. Um pequeno passo que você pode lhe dar: você escrever 3 categorias para o dia de amanhã. Escreva 3 tarefas que precisam ser feitas e que vão ter o maior impacto. Então, vamos começar a olhar para as tarefas que você vai precisar usar o bloco de tempo de 1 hora focado por dia. Quais são as coisas mais importantes que você precisa fazer no seu dia? E eu estou falando de trabalho e vida pessoal, que precisam da sua atenção. Liste essas 3 tarefas. Depois, 2 tarefas rápidas e fáceis para começar o dia. Olha para o seu dia de amanhã e veja quais são as atividades. Pode ser que tenha mais. Pode ser que tenham mais atividades. Mas escreva, liste essas atividades, liste essas tarefas. Reserva 15 minutos do seu dia no final do dia para listar as 3 tarefas importantes, as 2 ou mais tarefas simples. E reserva um horário para lidar com o imprevisto. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo na terça, na quarta-feira, qual que é a hora que costuma chegar imprevisto na quarta? Ah, não tem quarta, é só quinta e sexta. Então já reserva o bloco de tempo para quinta ou sexta, para os dias que tem imprevisto, para lidar com o imprevisto. De novo, se você olhar isso agora, você vai ter tempo no futuro. Se você deixar para olhar o tempo que você tem no dia que chegar o dia do imprevisto, você vai estar sobrecarregado e sobrecarregada com um monte de coisa para fazer, com reuniões para você ter que lidar. Tudo bem? E qual que é o seu próximo passo a partir de agora? O primeiro deles, eu quero que você dê o feedback sobre esse vídeo, como foi essa aula, e as aulas vão ter mais ou menos isso, 30, 40 minutos, no máximo 1 hora, que a ideia é para você ter uma pequena ação, uma pequena técnica para você aplicar no seu dia a dia. Então assim, quero que você aplique esses blocos de tempo, que você liste essas atividades, está gravado, você pode voltar, você pode lidar com isso a hora que você quiser. Você assiste quantas vezes você quiser, na velocidade que você quiser e comenta aqui embaixo se você aplicou, o que funcionou, o que não funcionou. Eu quero que você me dê o seu feedback em relação ao formato desse vídeo, tá bom? Então me fala se gravado é mais legal do que ao vivo, se você preferiria ao vivo, se fosse ao vivo, que horas você gostaria de fazer. Eu acho que é importante para a gente encontrar o melhor formato. Eu não fazia compartilhando tela, agora eu vou começar a fazer compartilhando tela. Eu acho que do ponto de vista de didática fica melhor. Então eu quero que você dê o seu feedback, é super importante. E por último, não menos importante, é se você se interessar por ter o meu acompanhamento individual, você clicar no link que está aqui embaixo da mentoria Kairos e aplicar para conhecer mais sobre a mentoria individual que eu faço sobre produtividade e gestão do tempo, para você liberar a sua mente do caos e ter mais tempo aí para o que importa na sua vida. Beleza? Então é isso. Toda semana teremos aula. Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima aula. Fui!